Um livro é tão bom quanto o seu vilão. Imagina que tu tens uma história incrível para partilhar com o mundo, tens um protagonista brutal, ele passa por uma história incrível, tens uma evolução de personagens muito boa, mas se tu não tiveres um bom vilão, então a tua história não vale nada. E eu vou-te dar um exemplo. Toda a gente aqui conhece o Super Mario, não é? Ou o Sonic. Agora imagina que tu és outra vez criança e tens esses jogos à frente. Tu vais começar a jogar e uma coisa muito boa, tu podes escolher todo o tipo de personagens. Tu não jogas só com o Sonic, tu jogas com todas as personagens e tu não jogas só com o Mario. Tu podes escolher literalmente a tua personagem preferida. Então o jogo promete bastante, é incrível. Só que depois tu percebes que o nível é só andar em frente, é só continuares em frente e tu consegues terminar o nível facilmente. E agora eu pergunto-te, tu ias gostar desse jogo? Bem, a resposta é óbvia. Ninguém ia gostar de jogar um jogo assim. Porquê? Porque não tem desafio. O que é que eu quero dizer com isto? Se tu tens uma personagem e tens uma história e, apesar de tudo, aquilo está incrível, não vai fazer diferença nenhuma se tu não tiveres um vilão que causa um objetivo real nessa história. E, portanto, neste vídeo eu vou-te explicar como é que tu consegues criar um vilão que os teus leitores vão amar e ao mesmo tempo vão odiar. Se ainda não me conheces, o meu nome é Bruno Barreira, sou um escritor de alta fantasia e o meu objetivo aqui é ajudar todo o tipo de escritores a conseguirem terminar e publicar os seus livros. Mas então, vamos lá para o que realmente importa. Um dos maiores erros que eu vejo muito por aí, e isto normalmente acontece em escritores iniciantes, é achar que o vilão sabe que é o vilão. Vamos lá perceber uma coisa. Tu és o protagonista da tua própria história, certo? Então, para o vilão do livro, ele é o protagonista da sua própria história. Então, ele não é o vilão. Não sei se isto que eu estou a dizer está a fazer sentido para ti. Na cabeça do teu vilão, ele é o herói da sua história. Porque ele não vai acordar e pensar, ok, como é que eu vou ser mau hoje? Isso não funciona assim. Ele acorda e pensa no seu objetivo. E qual é que é o objetivo do teu vilão? Um bom vilão não é mau só porque sim. Ele não quer simplesmente destruir o mundo só porque sim. Há uma razão ali por trás daquilo. Ele quer fazer o quê? Se calhar ele quer salvar o mundo da humanidade. Por exemplo, no meu livro, o rei é extremamente mau. E o meu personagem principal, o Castle, odeia o pai. Ele castiga o filho, tortura-o muitas vezes. E aos olhos do leitor, isso parece simplesmente pura maldade, não é? Mas, a partir do momento em que há um motivo muito grande por trás disso, as suas ações passam de cruéis a necessárias. Simplesmente a maneira como ele faz pode não ser a melhor, mas há um motivo real por trás daquilo. Olha o exemplo do Thanos, para quem gosta da Marvel. Ele não quer simplesmente matar metade do universo por prazer. Até porque isso seria simplesmente estúpido. O que ele quer fazer é salvar os recursos para a outra metade. É uma lógica impecável. Percebes? Ou seja, existe ali um motivo por trás. Não interessa qual é o motivo, quer dizer, interessa bastante, mas aquilo que tu tens de perceber é que o vilão não é simplesmente mau. Ele segue alguma ideologia. Ok, agora eu vou-te mostrar os 3 pilares essenciais para tu teres um vilão que consiga captar a atenção do público, que consiga fazer com que o público se apaixone, entre aspas, por ele. Então, tu precisas de criar um passado ao teu vilão. Isto porque muitas vezes o vilão é um herói que basicamente quebrou na altura errada. E isso acabou por o transtornar tanto, por mudar tanto a personalidade daquela pessoa e por fazer com que ele quisesse alguma coisa que antes não queria e por esse motivo ele começasse a sair por outros caminhos e então transformar-se no vilão que é hoje. Tens o exemplo do Darth Vader. Para quem conhece, é um excelente exemplo. O Darth Vader não nasceu Darth Vader. Ele era uma criança super fofinha. O objetivo dele primeiro era salvar a mãe. Depois começou a ser salvar a mulher. Ele transformou-se num Darth Vader devido à sua fúria, à raiva que ele sentia por ele próprio e ele começou a conhecer muito mais o lado negro da força justamente porque ele queria salvar a mulher. Eu sei que a história em si, isto mais para os fãs de Star Wars, a história em si pode não estar assim muito bem formulada, mas de qualquer maneira é um excelente exemplo para usar aqui. Portanto, tens aí Darth Vader. O segundo pilar é a virtude distorcida. Este
pilar é extremamente importante, porque vai fazer com que o teu leitor consiga gostar ainda mais do teu vilão. O que é que tu vais fazer? Tu vais dar ao teu vilão uma característica que seria admirável num herói. Pode ser, por exemplo, a lealdade. Ele mata por alguém. Pode ser a disciplina, pode ser a honestidade. Apesar de ele ser um vilão, ele tem de ter as suas virtudes, ele tem de ter os seus pontos bons. E isto também acaba por criar muito mais tensão, porque pensa assim, um vilão que é honesto e tu sabes que o vilão é mesmo honesto, tu sabes que à partida tudo aquilo que ele diz é verdade. Ou seja, se ele diz que ele te vai fazer alguma coisa, ou se ele diz que vai fazer alguma coisa à tua família, então a tensão no livro dispara automaticamente, porque tu sabes que aquilo vai acontecer, ele já o admitiu. Agora, o terceiro pilar é o espelho negro, digamos assim. Porquê que eu digo espelho negro? Porque basicamente um bom vilão vai ser quase como se fosse um espelho do protagonista, mas mais sombrio. Como é que tu podes mais ou menos fazer isto? É interessante tu pensares como é que seria um jantar à mesa entre o vilão e o herói. Isto é interessante porquê? Porque eles vão ter de ter alguma coisa em comum. É como se eles fossem quase a mesma pessoa, mas com histórias parecidas, mas com decisões ligeiramente diferentes, ou com etapas de vida diferentes, e isso fez a diferença. Se eles estivessem os dois à mesa, em que pontos é que os dois iam concordar? Porque se eles não concordarem em nada, então esta intriga entre os dois é algo mais superficial. E isto é extremamente importante, porque lá está, o intuito desta coisa, desta similaridade entre os dois, é fazer com que o herói pense que se der um passo em falso, ou se tiver alguma ação que seja menos boa, ele pode se transformar no vilão que está à sua frente. Percebes? Porque são quase a mesma pessoa. Ok, agora vamos a outro ponto, que é basicamente o vilão coitadinho, entre aspas, e o vilão força da natureza. Tu podes seguir entre um e outro e os dois vão ficar incríveis. Aquele que é o vilão coitadinho, eu digo assim porquê? Porque o intuito é fazer com que o teu leitor sinta pena do vilão. O leitor vai sentir pena dele devido ao passado que ele tem e talvez porque ele na verdade não é má pessoa. Sei lá, pode ser algo desse género. Eventualmente ele pode se redimir, ele pode perceber que estava errado, ele pode até em futuras séries, futuros livros, ele pode passar a ser outra personagem em que agora ele luta pelo bem. Mas agora tu tens o segundo exemplo, que é a força da natureza. Estes vilões são muito fortes e são vilões que não têm volta a dar. São vilões e ponto. Só que eles são extremamente admiráveis pela sua força, pela sua inteligência e principalmente pela sua filosofia, ou seja, pela maneira como eles veem o mundo e como eles veem tudo aquilo que eles querem criar ou destruir. Tens o exemplo do Joker, ou Joker, como quiser chamar. Ele não é mau porque sim, ele é mau porque ele quer provar a todos que as pessoas são tão más como ele. Ou seja, ele tem uma maneira de ver o mundo, ele tem uma tese criada, tem aquela filosofia toda na cabeça que o faz fazer todas aquelas atrocidades. Lá está, outra vez, ele é muito mau, mas ele não é mau porque sim, ele tem um passado atrás. Agora, uma coisa muito importante, como é que tu vais apresentar o teu vilão? Ou seja, em que parte é que o teu vilão aparece, como é que tu mostras, como é que o leitor sabe que é ele, é aquele personagem, aquele que está ali, é aquele que eu tenho que derrotar. Como é que o leitor vai saber isso? Uma coisa muito fácil era mostrares logo no primeiro capítulo, só que isso é demasiado fácil, então não faças isso. Uma coisa que é muito mais fixe é tu primeiro mostrares o rasto de destruição que ele fez, mostrares tudo aquilo que aquela coisa que tu ainda não sabes o que é, foi capaz de fazer e só depois mostrares o verdadeiro vilão. Faz com que as pessoas tenham medo dele, tenham medo de falar o nome dele, aquele que o nome não deve ser pronunciado. Eu estou a falar em português porque eu sinceramente não sei qual é que é a fala em inglês, mas tu definitivamente tu sabes o que é que eu estou a falar, eu espero que sim. E para quem não sabe de quem é que eu estava a falar, eu estava a falar do Voldemort, mas percebes, não é? Tu vais fazer exatamente aquilo que os jogos de terror fazem. Um jogo de terror, ele não te mostra logo aquela coisa ou aquele monstro à tua frente, porque assim, pelo menos o terror psicológico, o que um bom jogo de terror psicológico faz é mostrar-te os corredores todos cheios de sangue, paredes partidas, corpos no chão, e tu não fazes mínima ideia o que é que causou aquilo, mas tu tens de continuar a andar. Isso
isso gera uma tensão do caraças. Portanto, é mais ou menos uma coisa assim que tu vais fazer no teu livro. Obviamente não vais ser tão literal, não é? Tu não queres escrever um livro de terror, a menos que queiras, mas se fizeres algo do género, tu aumentas muito mais a tensão e ao mesmo tempo aquela coisa de, epá, eu quero saber o que é que está por trás disto, eu quero saber quem é aquele vilão, aquela personagem, e às tantas até podia ser um personagem que tu achavas que era bom, e isso ainda vai ser brutal, ainda vai ser muito melhor, porque tu já tinhas uma ideia daquela personagem, tu achavas que aquela personagem era boa, aquela personagem já fez cenas muito boas, e no final, ou a meio do livro, enfim, quando tu achares melhor, tu percebes que afinal aquela personagem é o vilão. Então, fogo, isso é muito forte. Depois de o leitor já saber quem é o vilão, tu vais criar, mas não é logo a seguir, ok? Não sejam literais. Eu muitas vezes sou literal, portanto. Tu vais fazer com que o vilão faça alguma coisa que seja boa. É uma cena em que o vilão faz algo genuinamente bom, algo em que ele está vulnerável, e isto vai servir exatamente para agarrarmos a compaixão do leitor, para fazer com que o leitor se consiga identificar com o vilão. E depois, nessa altura em que nós já temos o leitor na mão e o leitor já gosta um bocadinho mais do nosso vilão, nós fazemos com que ele faça algo imperdoável. Ou seja, nós andamos sempre ali naquela montanha russa, porque basicamente é assim que tu consegues prender o teu leitor emocionalmente. Ele vai se sentir muito mais imerso, digamos assim, na história, e ao mesmo tempo vai se conseguir identificar muito mais com aquele vilão, porque ele consegue no fundo compreender as ações dele e ao mesmo tempo percebe que ele não é só mau, ele também tem pontos bons e tem um passado por trás. Eu estou-me a repetir sobre isto, mas é importante, portanto fixa, é isto que eu estou a dizer. Pois é, e agora como de costume eu vou-te passar uma espécie de um passo a passo ou mini teste, alguma coisa assim, enfim, dá o nome que tu quiseres, para te ajudar a melhorar muito mais aquele vilão que tu já criaste, que já tens escrito em várias páginas do teu livro, e assim não teres de apagar e reescrever tudo outra vez. Então, para tu conseguires fazer com que o teu vilão fique a um nível de um best-seller, tu tens de criar 4 coisinhas. A primeira delas é o objetivo. Como eu disse antes, o teu vilão tem de ter um objetivo, tem de ser algo que é concreto, ele quer literalmente aquela coisa, e isso não pode ser apenas poder. Ele não quer simplesmente ganhar poder para alguma coisa, ele quer algo em específico. O poder é uma consequência, ou então um meio para um fim. Olha o exemplo do God of War. Tu tens o Kratos basicamente conseguiu muito poder porque ele queria se vingar dos deuses. Ele foi ganhando cada vez mais poder, mas isso foi uma consequência de todos os atos que ele foi fazendo. Segundo, a justificação. Todos nós somos humanos, todos nós lutamos contra o nosso lado moral, de vez em quando, uns mais, outros menos, então precisa de haver uma justificação mental. Ou seja, que justificação é que o teu vilão diz para a sua mente sobre as mortes que ele anda a fazer? O que é que ele fala no tribunal mental, digamos assim? Como é que ele desculpa todas aquelas mortes que ele fez ou todos aqueles atos impensáveis? Porque lá está, ele tem de conseguir dormir à noite, não é? Então qual é a filosofia que está por trás disso? Qual é que é a justificação? Terceiro, fraqueza humana. Qual é que é a única coisa que o faz hesitar? Pode ser uma promessa, um amor antigo, um medo de infância, por exemplo. Ele tem de ter alguma fraqueza e tu vais usar isso para humanizar o teu vilão, para fazer com que os leitores se consigam identificar com o teu vilão. Tu vais usar isso para muitas coisas, portanto, não te esqueças deste passinho. E quarto, a diferença de poder. Então, o teu vilão é ou não é muito mais forte que o teu protagonista? Faz sentido ele ser muito mais forte? Faz. Mas para isso, se tu queres que o teu protagonista vença o vilão, tu tens de fazer com que o teu protagonista também mude radicalmente para conseguir vencer, porque se isso não acontecer, então vai ser uma história fraca, vai ser um vilão fraco e vai ser uma vitória sem uma justificação plausível. E isto acaba por ser muito, muito bom. Tu podes pegar em muitas coisas, podes fazer com que o teu protagonista se perca ao longo da história para conseguir finalmente atingir o auge dele e conseguir derrotar o vilão, mas ao mesmo tempo ele também perde um pouco de si. Não sei, inventas alguma coisa, mas tu tens de fazer com que o teu protagonista evolua ou se destrua aos poucos, mas que mude radicalmente para conseguir atingir o poder do vilão. E pronto, basicamente é isto. Eu espero que tu tenhas gostado. Se sim, eu convido-te a subscreveres o canal, já me ajudas muito. Se tu gostas de histórias
de Dark Fantasy ou Alta Fantasia, eu vou deixar o meu link aqui na descrição. É o link do meu Substack, onde eu publico todas as semanas um excerto do meu livro, e assim também é uma maneira de poderes não só acompanhar o meu trabalho, mas também ir evoluindo com os exemplos que eu vou dando. Se tu também estás a escrever, eu convido-te a comentares alguma coisa sobre isso aqui em baixo, se já tens o teu vilão pronto, se não tens, se estás a escrever outro tipo de livro completamente diferente. Eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de falar com outros escritores, gosto de saber as vossas experiências também, portanto, comenta aqui em baixo, deixa um like, subscreve e resta-me desejar-te umas boas leituras e vejo-te num próximo vídeo.